Vamos pensar um pouco. Naqueles medicamentos que prometem mais foco ou menos ansiedade. Será que a gente está usando essas drogas para realmente nos tornarmos melhores? Ou para a gente conseguir se adaptar a um sistema que exige cada vez mais? Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender essa história a fundo, nosso caminho vai ter 5 partes. A gente começa com a química, passa pelas estruturas de poder e tecnologia e termina vendo como os nossos próprios eus são moldados por tudo isso. Então vamos começar com a pergunta fundamental. Afinal, qual é o lugar das drogas psicoativas na nossa sociedade hoje em dia? Essa aqui é a nossa pergunta de partida. E veja bem, não é só sobre medicina. É sobre como essas substâncias conversam com as forças econômicas, sociais, aquelas que definem como a gente trabalha, estuda e vive. Para entender o papel dessas drogas, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para como a própria ideia de poder mudou. O controle não é mais só sobre o corpo físico. Agora, a mira está direto na nossa mente. Antigamente, o poder funcionava mais no nível do corpo. O Foucault, um filósofo importante, chamou isso de biopolítica. Pensa só nos grandes projetos do Estado, como campanhas de vacinação em massa ou saneamento básico. O objetivo era claro, manter a população fisicamente saudável, produtiva para o Estado. Mas hoje em dia, o jogo mudou. Outro filósofo, o Byung-Chul Han, diz que a gente vive na era da psicopolítica. O poder não precisa mais forçar ninguém a nada, sabe? Pelo contrário, ele nos convence a querer ser mais produtivos. É aquela vozinha interna que fica dizendo pra gente otimizar, render mais, pra gente se explorar voluntariamente em nome do sucesso. E é exatamente aqui que as drogas psicoativas entram como ferramentas perfeitas. Elas não são impostas, elas são escolhidas. Um ansiolítico ajuda a pessoa a se manter funcional sob pressão. Um estimulante permite entregar mais. A pessoa sente que está tomando as rédeas da própria vida, mas no fundo está se moldando quimicamente às exigências do sistema. Esse exemplo do universitário que toma um estimulante para estudar mais horas é perfeito. Parece uma escolha totalmente autônoma, né? Em busca do sucesso. Mas se a gente olhar pela lente da psicopolítica, é o sistema nos incentivando a forçar nossos próprios limites bioquímicos para a gente caber no molde da produtividade. Agora vamos para a próxima camada, para ver como a tecnologia se encaixa nisso tudo. Porque a tecnologia não está fora desse processo de jeito nenhum. Ela é uma peça central dessa engrenagem. Essa linha do tempo mostra uma escalada impressionante. Repara como o controle vai ficando cada vez mais sutil, mais tecnológico. A gente sai do estado gerenciando corpos e chega na tecnologia usando nossos próprios dados para nos oferecer soluções químicas. É uma jornada que acaba nos transformando em híbridos bioquímicos e nos leva para um novo sistema de poder, o tal do tecnofeudalismo. Pensa nesse ciclo. Um aplicativo de sono ou um relógio inteligente monitora o seu estresse. Esses dados podem apontar um déficit de descanso ou de foco. E logo em seguida, a solução que aparece é, muitas vezes, farmacológica. A tecnologia diagnostica e a química trata, num ciclo que se alimenta o tempo todo. E esse ciclo todo nos leva ao que alguns autores estão chamando de tecnofeudalismo. A ideia é poderosa. Em vez de senhores donos de terras, a gente tem gigantes farmacêuticas que controlam patentes. Elas se tornam os novos senhores feudais. E nós, ao depender das soluções químicas delas para funcionar, nos tornamos seus vassalos. Essa metáfora é muito forte. O corpo que não se adapta, que sente ansiedade, exaustão, ele não é visto como um sinal de que o sistema está errado. Não. Ele é visto como um corpo defeituoso, que precisa de um ajuste químico, e assim se torna um vassalo químico. Ok, vamos agora explorar a analogia central de toda essa análise, a ideia de que tanto as drogas psicoativas quanto as plataformas digitais funcionam como um tipo de prótese invisível que nos molda. Pensa bem, de um lado, a gente tem substâncias químicas que alteram o nosso cérebro. Do outro, a gente tem interfaces digitais que modulam nossa atenção. Parecem coisas bem diferentes, né? Mas a função delas dentro do sistema é surpreendentemente parecida. E essa tabela aqui deixa a comparação muito clara. Olha só que paralelo. A droga adapta o corpo à lógica do trabalho, enquanto o software adapta a mente à lógica da plataforma. Uma faz isso com bioquímica, a outra com notificações. O controle vem das patentes de um lado e dos algoritmos do outro. E o resultado? Nos dois casos, a gente se torna dependente, vassalos químicos ou digitais. A semelhança é impressionante, para não dizer assustadora. E é por isso que elas são chamadas de próteses invisíveis. Elas operam a lê nos bastidores,
ajustando o nosso estado interno ou o nosso foco externo, enquanto a gente continua com a sensação de que tem autonomia, de que está no controle. E o mais louco é que esses dois mundos já estão convergindo. Já existem aplicativos que sugerem remédios, relógios que mandam dados para o médico calibrar a medicação e até os chamados digiceuticals, que são softwares prescritos como se fossem remédio. O bioquímico e o algorítmico estão se fundindo. Chegamos na nossa parte final. Agora é a hora de juntar todas essas peças e entender como esse sistema todo se sustenta. E aqui a gente vê o sistema em ação num ciclo que parece perfeito. Primeiro, a psicopolítica faz a gente sentir que precisa render mais. Quando a gente falha, a indústria farmacêutica aparece com a solução. Aí a tecnologia usa nossos dados para refinar esse processo, transformando a gente em ciborgues químicos. E no fim, o modelo do tecnofeudalismo garante que tudo isso gere um lucro enorme. É um sistema que se auto-perpetua. Essa frase resume tudo de forma brilhante. As drogas não são a causa do sistema, mas elas são o óleo que mantém as engrenagens da produtividade e do controle girando suavemente, sabe? Abafando os atritos, os sintomas de resistência. Então, no final das contas, temos duas forças complementares regulando a nossa vida. A química ajusta o que a gente sente por dentro para que a gente consiga continuar funcionando. E o algoritmo ajusta o que a gente vê por fora para que a gente continue engajado e consumindo. Isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do começo. Quando alguém toma uma pílula para focar ou usa um aplicativo para se organizar, será que está de fato se aprimorando ou será que está apenas se adaptando para ser uma peça mais eficiente num sistema que talvez não tenha sido desenhado para o nosso bem-estar? Fica aí a reflexão.